Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Síndico Net. Meu nome é Catarina Deiraus, eu sou editora-chefe do Síndico Net e eu sou síndica do meu condomínio. Vou colocar aqui o fone. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para síndicos e para quem mora em condomínio, que são os riscos ocultos e evitáveis que ameaçam a vida em condomínio. E nós tivemos aí fatos muito tristes que ocuparam os noticiários recentemente, e isso tudo andou assustando o Brasil e o mundo, né? Então teve aquela morte do casal no Rio de Janeiro por um provável vazamento de gás do aquecedor do chuveiro, e também o desabamento do prédio em Miami. E para nós falarmos desse assunto e esclarecer as perguntas dos nossos leitores e de vocês que estão aqui conosco ao vivo, nós convidamos o engenheiro Veloso, que é especializado em manutenção predial há mais de 35 anos. Ele é fonte das nossas matérias, ele já participou de lives, de webinars também. Então, deixa eu trazer aqui o Veloso para participar desse bate-papo. Agora sim. Oi, Veloso, boa noite. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Bem, então vamos aqui para mais uma live com a sua super colaboração. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Vamos ver o que a gente pode ajudar, tentar esclarecer um pouco o que está acontecendo aí. Sim, com certeza. Então, antes da gente entrar na conversa, eu vou só passar aqui uns recadinhos que eu sempre compartilho aqui com o pessoal, algumas orientações para a nossa interação aqui ser bem produtiva. Então, quem tiver perguntas relacionadas exclusivamente ao tema, vocês podem escrever aqui nos comentários, tá, gente? Ou vocês também podem mandar na caixinha de pergunta, tem um balãozinho com um pontinho de interrogação, vocês podem mandar por ali e já podem começar a mandar, tá? Se você tem algum amigo síndico, alguém que mora em condomínio e que você acha que pode se interessar por esses assuntos, compartilha essa live com essas pessoas, tem um aviãozinho aqui embaixo, aí você consegue mandar para elas. E a live vai ficar salva no nosso IGTV, assim que ela for encerrada, e na próxima semana também vai estar disponível no formato de podcast, que você pode escutar ou no nosso portal, ou pelo Spotify, pelo Deezer, ou no seu agregador favorito. Então agora vamos para o nosso bate-papo com o Veloso. E Veloso, falando aí da questão do vazamento de gás, que foi a provável causa da morte daquele casal lá num condomínio no Leblon, no Rio de Janeiro, não houve assim nenhuma outra notícia mais recente. A última foi que tinha sido mesmo intoxicação por gás, mas eles iam fazer ainda umas outras investigações, mas isso não saiu publicado na mídia, né? Mas tomando como ponto de partida essa questão, esse problema que a gente sabe que é um problema, vira e mexe a gente vê esses acidentes acontecendo envolvendo gás, uma pergunta assim que eu queria trazer para você é até que ponto o síndico pode obrigar os condôminos a fazer manutenções internas na unidade, que podem colocar em risco não só a vida das próprias pessoas que moram ali na unidade, como o próprio condomínio em risco. Existem, vamos dizer, as normas determinam, né, periodicidade de testes na tubulação de gás. E
parte dessas tubulações normalmente estão dentro das unidades privativas. Então, vamos fazer e essa distribuição de gás faz parte da área comum do condomínio. Certo? Então, até o ponto onde tem o registro de gás dentro da unidade é um problema do condomínio. Não sei se você sabe, mas o gás normalmente não tem cheiro. O gás ele recebe um odorizante para que as pessoas possam perceber que está acontecendo algum tipo de vazamento. Então, isso ajuda. Mas o problema principal na questão do gás é como fazer com que um vazamento não permita que isso aconteça. Então, a instalação de gás do apartamento precisa ter as ventilações necessárias. Porque, tendo essas ventilações, o problema do gás é a concentração do gás, tá? Tanto para uma questão respiratória quanto para uma questão de explosão com energia elétrica, né? Quando se tem suspeita de vazamento de gás, você, ao entrar no ambiente para tentar verificar, nunca coloque a mão no interruptor para tentar acender a luz. Porque tanto no interruptor quanto na luminária pode dar uma pequena faísca. E essa faísca é o suficiente para fazer a explosão do gás que está ali concentrado, né? E a questão do gás por respiração é falta de ventilação. Com certeza o apartamento não estava com a ventilação necessária. A gente já viu, cansamos de ver, apartamentos onde as pessoas fecham a ventilação obrigatória. Porque faz frio, ou porque faz calor, ou porque o ar-condicionado, por causa disso e aquilo. Não pode. O ar-condicionado, o gás precisa circular. Se ele vazar, ele precisa sair. Ele precisa se misturar ao ar para para perder o potencial de explosão dele, né? De intoxicação Então aí a também. gente. Então aí são dois pontos, quer dizer, tem a parte das áreas comuns, que é responsabilidade Isso, do condomínio. isso. Então é fazer uma verificação. Você falou a periodicidade, qual que seria a periodicidade Eu não me então? lembro de cabeça agora essa periodicidade. Isso Tá. tá em norma técnica e precisaria dar uma olhada nisso. Mas, veja, a verificação ela é relativamente simples, tá? Porque é o que eu te falei, o gás vazando, ele cheira, não tem conversa. A pessoa está na cozinha, ela deixa a boca de fogão aberta, ela percebe que o gás está vazando. Uhum. Tá? Sim, O maior problema é quando o gás está vazando numa tubulação embutida. Tá? Tanto é que a tubulação de gás não pode passar em forro de gesso. Por quê? Porque certo. forma uma câmara ali dentro e o gás fica aprisionado. Então ela não pode passar dentro de forro de gesso, a menos que exista uma exaustão adequada naquele lugar. Tá? Às vezes não tem alternativa, tem que passar. Agora, a tubulação pode estar embutida, ter um pequeno vazamento numa conexão, normalmente numa conexão do tubo, né? Uma conexão do tubo com um registro, uma falha. Quando é falha do registro, você também percebe porque o odor sai. Mas quando está dentro de uma alvenaria, por exemplo, é muito difícil perceber. Às vezes o cheiro é mascarado. E aí precisa de equipamentos específicos, são os cheiradores, né, que conseguem detectar a presença do gás e mostram até o lugar onde está vazando. Tá? Isso é possível de se fazer também. Mas é bem mais raro acontecer isso, porque a tubulação normalmente, quando está embutida, ela está protegida, é mais difícil acontecer esse tipo de vazamento. Mas aí também tem a parte que cabe mesmo ao condômino, ao Isso, morador, se ele for um inquilino, quer dizer, ele tem ali um exatamente. equipamento É, que precisa passar por manutenções, né? Então, quer dizer, exatamente. o aquecedor, eu imagino que deve ter ali os sinais. Você falou um vazamento, você sente ali um cheiro, Isso, ou isso. talvez tenha uma questão de fazer uma inspeção ali, sei lá, de Exatamente. É repente possível fazer a isso cada ano. para poder verificar. E tem que lembrar também que aquelas mangueiras que ligam atrás do fogão, a tubulação de gás atrás do fogão, tanto as mangueiras quanto os registros de pressão que tem ali, tem prazo de validade. Então precisa ver, é igual a remédio. Está escrito ali qual é o prazo de validade daquele equipamento. Tá? Então isso aí também a gente
normal ver coisas que estão vencidas aí há muitos anos. A pessoa pode ter sorte de não ter acontecido nada, mas não é conveniente, né? O ideal é verificar isso e trocar também essas peças de tempo em tempo. Esse negócio que você falou sobre a ventilação, que é obrigatório ter no banheiro, quando tem ali o aquecedor dentro do espaço, é algo que às vezes numa reforma, quem faz a reforma é negligente e acaba fechando aquela passagem ou coloca até algum tipo de janela que permite um fechamento, quando na verdade aquela abertura deveria ser permanente. Exatamente, exatamente, deveria ser permanente. É por isso que foi criada a norma de reforma. A norma de reforma foi criada para evitar esse tipo de problema, ou seja, a obra de reforma tem que ter um responsável técnico, tá? Não pode ser feita por uma pessoa faz tudo, enfim, né? Ou pelo proprietário que às vezes não sabe exatamente o que está fazendo, né? Então, é muito importante ter um responsável técnico, porque ele sabe disso, ele sabe que isso não pode acontecer e tudo mais. E outra coisa, o aquecedor de passagem normalmente não pode ficar no banheiro. Existem poucos tipos de aquecedor de passagem que podem ficar dentro de um banheiro. São os aquecedores chamados de circuito fechado. Ou seja, ele tem ele toma ar do exterior do prédio ou da casa, esquenta e devolve o ar aquecido para fora. Tá? Ele não toma ar de dentro do ambiente, do banheiro. Tá? Então, quando está usando esse tipo de aquecedor, aí não tem problema. Mas a maioria deles não é assim. A maioria deles é aquecedor que vai ficar na área de serviço, ele vai tomar ar da área de serviço, que tem que estar bem ventilada, e vai jogar depois para fora pela chaminé que tem em cima dele. Né? Isso é muito importante. Aqui no meu condomínio, por exemplo, o que a Comgás autorizou os apartamentos a colocarem dentro do banheiro, porque originalmente o prédio ele foi concebido para ter o aquecedor dentro do banheiro mesmo, que é um prédio que tem 38 anos. Então a gente tem toda a tubulação. Mas depois de um tempo, isso mudou, essa regra mudou, acho que as normas foram ficando mais rígidas em relação à segurança, e a Comgás hoje ela só autoriza a colocação de um modelo, que é um modelo de... eles falavam o nome, acho que é fluxo balanceado, uma coisa assim, acho que é a mesma coisa, né? Similar, alguma coisa parecida, mas o importante é que exista essa circulação de fora para dentro e imediatamente de dentro para fora, tá? Evitando que essa queima fique cheirando dentro do banheiro, né? E aí eu acho que um cuidado que o síndico pode ter também, quando tem, por exemplo, uma reforma, apresenta-se ali um termo de responsabilidade de reforma, é ter essa atenção, né, Veloso? Sem dúvida. Isso tudo faz parte do plano de reforma que tem que ser aprovado, tá? Uma série de itens, tanto quanto com relação a gás, com relação à instalação elétrica, com relação a não mexer em peças estruturais, sobrecarga, esse tipo de coisa. Quer dizer, tudo isso tem que ser atestado pelo responsável técnico pela obra, porque é ele que tem que garantir que nada está sendo feito que vá prejudicar o prédio ou os demais condôminos. Tá. Agora, uma questão assim de inspeção interna nas unidades. É uma coisa bem polêmica essa também, né? Porque tem, às vezes, o síndico ele está ali com uma boa intenção, até pela segurança do morador, até dentro com os próprios equipamentos dele, porque dizer que as pessoas têm conhecimento, as pessoas mal leem o manual de instrução de uso de uma televisão, quanto mais de outros que são mais complexos. Mas não é todo mundo que permite também que entre no apartamento, né, Veloso? Olha, a gente já fez bastante isso, tá? Inspeções que incluíam as áreas internas dos apartamentos, porque tinham instalações de gás dentro dos apartamentos e que, com o tempo, as pessoas vão mudando, tá? E, às vezes, em assembleia até, o pessoal chega num consenso e vê a importância disso.
É muito importante isso para ter certeza de que... Porque se um apartamento sofre um dano grave, uma explosão, alguma coisa mais séria que afete a estrutura, os outros vêm abaixo. Então, tem que tomar cuidado, ou seja, é um cuidado geral com todo mundo, né? E se existe alguma suspeita, aí o síndico tem como fazer a vistoria, né? Normalmente isso está previsto nas convenções e até na legislação de condomínio. Então, acho que um ponto de atenção aí para os síndicos, de Sim, levar esse assunto para a Assembleia, né, o condomínio que tem esse tipo de equipamento interno e acordar ali entre os é, proprietários para que tenha essa presença de um técnico especializado para verificar como que está ali a situação dos equipamentos internos e aqueles que precisarem de manutenção ou às vezes de uma exato, troca, exato. uma substituição. Às vezes tem algum tipo de coisa errada que a pessoa nem sabia. É, Não sabia, foi colocado ali, a pessoa que instalou não tinha, vamos dizer, o conhecimento técnico necessário e foi feito. Foi feito. Funciona, funciona, mas coloca as pessoas em risco. pois é. Esse é que é o problema. Agora, sobre a questão lá do desmoronamento em Miami, muita coisa pode ser dita também a respeito disso, né, É, Veloso? é. Falta de Bom, cuidado de sem manutenção. dúvida. A gente viu ali, né, que já havia anos e anos que tinham sido feitas inspeções, já tinham detectado uma série de problemas e quando a coisa aperta no bolso, há uma tendência a postergar. Mas se eles tivessem feito isso 20 anos atrás, não ia custar os 15 milhões de dólares que estão falando que vai custar, que agora não vai mais, né? Agora acabou o prédio, né? A É, manutenção que eles iam fazer, que estava orçada para ser feita, estava orçada em torno de 15 milhões de dólares. Se tivesse feito isso 20 anos atrás, não ia custar 1 milhão, entendeu? Então é uma loucura. Agora, só para tranquilizar um pouco, vamos dizer, a nossa audiência, a forma de construção, a forma de estrutura desse prédio, especificamente, é uma coisa extremamente rara aqui no Brasil. Tá? A tá. gente conseguiu ver ali nos vídeos, até alguns desenhos que mostraram, esquematizando, né, o que aconteceu e tudo mais. A probabilidade maior é que tenha começado com a corrosão das armaduras, que isso é fácil de ver, todo mundo vê, a gente vê isso em prédio, nas garagens, no térreo, às vezes, e é fácil de ver isso. E o que aconteceu ali é que os pilares e as lajes são assentadas diretamente em cima dos pilares. Então, é uma mesa que tem pilares apoiados direto. E aqui no Brasil, a maioria das estruturas não é feita desse jeito, é muito raro isso. Sempre debaixo da laje tem a viga, e essa viga é que recebe os pilares por baixo dela. Isso já, se tivesse sido esse tipo de concepção estrutural lá, dificilmente teria acontecido o que aconteceu. Tá? E o que aconteceu é que a laje caindo, ela puxou uns pilares que estavam na lateral, e esses pilares eram os pilares que sustentavam a parte do prédio. E aí esses pilares vieram abaixo e o prédio começou a descer, porque ele desceu como se fosse uma implosão mesmo, né? Porque ele foi abalado no subsolo, praticamente. Então ele desceu como se fosse uma implosão. E foi uma parte foi afetando a outra, foi descendo igual aqueles brinquedos de dominó, né, que vão caindo um em cima do outro, É. e acabaram por implodir, porque a probabilidade de acontecer a mesma coisa com o restante que ficou lá era muito grande. Não podia, as pessoas que estavam fazendo a escavação lá estavam em risco de também ser soterradas por conta da parte que ficou lá. Então o trabalho estava muito complicado. É triste, mas é isso que aconteceu. Mas é muito Agora, fácil perceber que tem corrosão de armadura. Mancha de ferrugem no concreto, ponto.
acabou. Tem que fazer inspeção, tem que verificar o que tem que fazer, tem que descobrir por que está acontecendo, né? Às vezes o pessoal vai lá e pega um faz-tudo do prédio, já cansamos de ver isso. Cutuca o lugar onde tem a ferrugem e coloca a argamassa em cima para tampar aquilo. Não faz o tratamento Não, adequado que não fez precisa. nada, colocou um band-aid em cima de um câncer, sabe? É uma coisa assim completamente absurda. O tratamento tapou o problema, mas o problema continua lá dentro e vai continuar corroendo e vai continuar destacando concreto, perdendo resistência. Não, não tem como fazer isso. Isso é o reparo mais absurdo que pode existir, mas é muito comum, muito comum. E aí, há cerca de um ano, foi publicada a norma de inspeção predial pela ABNT. É isso. E isso traz é um marco para os condomínios, os prédios, para as edificações, né, Veloso? Isso Para chamar atenção para isso, é extremamente importante. estabelecer. É extremamente importante. Você vê, esse prédio de Miami, por exemplo, ele já tinha sido inspecionado diversas vezes antes, mas eram inspeções não legais, vamos dizer assim. Eram inspeções técnicas de engenheiros, porque tinham visto que tinha algum tipo de problema e acabaram por não fazer nada. A inspeção predial, ela vai ajudar a mostrar para os síndicos o que precisa ser feito para não chegar nunca nesse ponto, tá certo? Agora, também não adianta fazer a inspeção predial, guardar na gaveta o relatório e ficar por isso mesmo. Foi isso que aconteceu em Miami. Fizeram isso tudo e engavetaram o relatório porque acharam que era muito caro fazer o reparo e agora eles estão vendo o preço do reparo, né? Poderia ter sido resolvido há muitos anos por um preço muito mais baixo e, enfim, passaram do limite, né? E aqui existem algumas cidades onde está sendo exigido a realização dessas inspeções periódicas, tá? Tipo, por exemplo, tem Jundiaí, Santos, Rio de Janeiro, enfim, tem diversas cidades que transformaram essa obrigatoriedade em lei e existe lá uma tabela dizendo de tantos a tantos metros quadrados, de tantos a tantos andares, tem que fazer a cada X anos essa inspeção. É uma inspeção relativamente simples, porque ela é muito mais constatação do que qualquer outra coisa. Se for constatado um problema sério, aí é importante que o condomínio contrate um laudo com especificação técnica, quantitativos, que é o mapa que vai fazer com que o condomínio possa orçar o que tem que ser feito, né? Mas essa primeira inspeção mais básica, constatando as coisas, já é de extrema importância, porque primeiro que ela é mais barata. Então, se o prédio está em ordem, acabou ali. Acabou ali. Agora, se tem problemas mais sérios, tem que ser direcionados para cada área. Pode ser um problema de área civil, pode ser um problema de área elétrica, pode ser um problema hidráulico, enfim, coisas diversas, né, que podem acontecer e que têm que ser verificadas para manter o patrimônio. É igual a gente, né? É igual o corpo humano. O prédio é igual ao corpo humano. A gente faz exames periódicos, a gente faz tratamentos. O prédio tem que fazer exatamente a mesma coisa. Senão também ele se acaba logo. E acho que com o documento em mãos de uma inspeção, e às vezes, por exemplo, constatou ali naquela vistoria, naquela inspeção visual, viu que está ali com essas fissuras, ou como você falou, está com um sinal de que tem ali uma corrosão, né, estrutural. O que se pode fazer em termos de planejamento? Porque não dá para colocar, não dá para tapar o sol com a peneira, mas também, às vezes, o condomínio não tem ali um respaldo financeiro, mas não pode esconder a poeira debaixo do tapete. Eu acho que são dois casos. Se o problema é
detectado em cima da hora e é muito grave, e o condomínio não tem condições financeiras de arcar com o reparo, ele tem que ir atrás de empresas de financiamento de obras para condomínios e tudo mais. Tem várias hoje no mercado, né? Sim, tem linhas de Mas, crédito, né? isso, exatamente. Agora, se o condomínio cuida sempre disso e faz vistorias periódicas e tudo mais, ele primeiro que ele vai pegar o problema, igual a medicina sempre, tá? Pegar o problema enquanto está no começo. É muito mais fácil de tratar e muito mais barato, tá? Então, aí ele tem condição de demorar um pouco mais para fazer o trabalho. Por quê? Porque ele pegou logo no começo, dependendo do tipo de problema. Uma corrosão de armadura logo no começo, você não precisa sair fazendo imediatamente, mas precisa planejar, porque precisa ser feita. Porque, na verdade, a corrosão de armadura dificilmente acontece por si só. Ela tem algum outro tipo de falha que está gerando essa corrosão. Numa garagem, por exemplo, a impermeabilização do térreo pode estar falhando, passando umidade para o concreto, e aí começa o processo de corrosão. Então, precisa começar a planejar para fazer primeiro a restauração do sistema de impermeabilização. E depois que tiver tudo seco, fazer o reparo na corrosão. Agora, se está num estágio muito avançado, aí não tem jeito, vai ter que fazer eventualmente até escoramento para poder fazer essa restauração estrutural, para deixar para depois poder fazer a parte de cima, porque precisa primeiro segurar a estrutura no lugar, né? É mais raro acontecer isso, mas tem condomínios que largam a vida inteira isso, até chegar num ponto que vai custar muito caro, muito mais caro. Quanto mais tempo leva para corrigir, aquilo vai. Quando é Sem dúvida, infiltração, então nem se fala, né? A sem água dúvida. vai indo e vai estragando, né? Exatamente. É muito importante fazer a impermeabilização é a proteção da estrutura, tá certo? Ela não é só para não pingar em cima do seu carro, entendeu? Então, isso é só a consequência do problema. O problema é o Pois dano que é. está acontecendo na estrutura, porque senão você vai ficar sem aquela laje e não vai ter lugar para guardar o carro também. Então, não adianta. Olha, entraram aqui alguns comentários, ó. Síndicos de Coragem disse que a inspeção predial em Balneário Camboriú, que ela é de lá, né? Síndicos de Coragem, Uhum. é obrigatório conforme a idade da edificação. Então lá existe Isso. essa regra, essa lei mesmo, de acordo com a idade. Aliás, falando em idade, existe ali uma estimativa de quando que deve ser feita a inspeção. Eu lembro que uma vez eu fiz uma entrevista com você e você deu essa orientação, né? A cada X anos, quando o prédio tem até, não sei se é 5 anos ou É, 10 é. anos, conta Normalmente, aqui pra gente. normalmente, a partir do quinto ano já é interessante começar a fazer. Porque aí você está com a certeza de que todos os componentes funcionaram, que aquilo que você recebeu, né, da construtora está em ordem e tudo mais, e você já precisa começar a fazer. Para quê? Primeiro lugar, para conferir se o controle, vamos dizer, a execução do plano de manutenção está em ordem. Porque o plano de manutenção que você recebe da construtora, ele precisa ser feito e verificado. Então, essa inspeção vai te dizer se o plano de manutenção está funcionando. Ou seja, você está verificando, digamos, as bombas a cada ano e não está dando tempo. Quer dizer, as bombas estão danificando com 8 meses ou qualquer coisa assim. Então, o certo seria fazer o plano de manutenção, fazer esse tipo de verificação a cada 6 meses. Tá? Então, a inspeção predial, o resultado, né, da inspeção predial, vai fazer também uma aferição da acuidade do plano de manutenção que está sendo feito. Então, isso também é muito importante. Ou, se ela detectar que não existe o plano de manutenção também,
essa empresa pode propor para o condomínio a elaboração de um plano de manutenção. Porque tem muitos condomínios que são anteriores a essas normas, né? Então, eles Sim. não tinham planos de manutenção, efetivamente. E na maioria dos síndicos não é técnica ou não tem o conhecimento técnico suficiente para poder montar um plano de manutenção, aferir o plano de manutenção periodicamente para ver se ele está efetivamente funcionando, né? Então, os prédios mais novos já vêm com o manual mais completo. É extremamente importante verificar isso no recebimento de uma obra nova, né, de um empreendimento novo. Se ele tem o plano de manutenção, é igual o manual do carro, certo? O manual do carro diz ali tudo. A revisão de 10 mil quilômetros, você tem que fazer isso, 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 isso. É a mesma coisa com prédio, certo? Quer dizer, o construtor, ele está colocando componentes ali que ele sabe o tempo previsto de duração. Então, ele tem que te dizer de quanto em quanto tempo você tem que fazer as verificações para garantir que aquilo lá está funcionando, né? Tá E aí, certo. quanto mais velho, digamos, quanto mais antigo, né, o empreendimento, menor a frequência, menor o espaçamento entre essas inspeções, tá certo? Você vai diminuindo, no começo você faz, sei lá, a cada 5 anos, está de bom tamanho, mas um prédio já com mais de 30 anos, é interessante já passar para uns 3, 4 anos no máximo, e assim vai, né? Conforme vai passando. A própria execução da inspeção predial vai te dizer a periodicidade necessária também. Porque, às vezes, você pega um prédio de 50 anos extremamente bem cuidado. Extremamente bem cuidado. E que tem um plano de manutenção e que as pessoas cuidam e tudo mais. Então, a menos que a lei exija, né, não há necessidade de ter tanta frequência na inspeção. Mas não é, vamos dizer, isso não é um caso à parte. É. Difícil pegar para ele com 50 anos tão certinho assim, né? Isso é bem mais raro. E olha só, o Neander Gomes, ele mandou o seguinte aqui: boa noite. Em meu bloco apareceu uma rachadura e a construtora simplesmente relata que é uma dilatação normal. Como é que ele pode proceder em relação a isso? Pode. Ele pode chamar alguém que entenda do assunto para fazer uma verificação. É possível, sim, que seja uma dilatação, provavelmente não é uma dilatação, mas sim uma retração, tá? Isso acontece muito no inverno. A gente tem casos no inverno que aparecem trincas. Por quê? Porque os materiais diminuem de volume, entendeu? Então as juntas tendem a se separar. E se no meio da junta não tem um material flexível, ou colocaram argamassa, algum material rígido, vai trincar tudo. Tá tudo errado isso daí. E às vezes acontece de até ter o material flexível, mas a argamassa ao lado desse material flexível trincar também. Às vezes até acontece isso por conta ou seja, aquela junta foi mal dimensionada. Ela deveria ser maior, ou o material de preenchimento dela deveria ser mais elástico. Tá? Então, a junta abriu por conta da retração dos materiais rígidos, né? E deveria ter sido previsto que essa abertura fosse maior do que a que foi prevista. Então, o elastômero que foi colocado ali não resistiu e rasgou também. E às vezes ele está grudado nas laterais, ele puxa a argamassa e trinca e volta. Às vezes acontece isso. Você sabe que aqui no meu condomínio a gente passou por isso há um tempo atrás, na laje de cobertura, onde tem ali tem uma banda de impermeabilização, uma proteção mecânica, e a proteção mecânica ela simplesmente estufou em vários pontos, e aí um
um engenheiro especializado em impermeabilização e tal, ele veio aqui fazer uma inspeção e ele detectou exatamente isso, que as juntas de dilatação estavam muito estreitas Isso, e exatamente. não tinha sido feita, não tinha sido colocado esse material, ele falou, acho que Elástico. mastique elástico, para Elástico, colocar exatamente. ali, Isso, que era o que ajudaria nessa questão, porque é uma área que toma muito sol, isso. e aí no calor, né? Isso é muito parecido com o caso dos azulejos que sobem também. A junta dos azulejos é muito pequena e se tem um estufamento ali, se ele toma sol no piso, alguma coisa assim, e não consegue retrair, dilatar, ele acaba soltando, porque ele tem que ir para algum lugar. E a única posição, ele não tem como ir para baixo, então ele acaba puxando Sobe. para cima. No teu caso aí foi exatamente isso. Foi falta de junta ou junta mal dimensionada. É isso Aí mesmo. tivemos que refazer a Pois é. 140 metros quadrados ali de proteção Pois mecânica. é, pois é. É. Olha só, entrou aqui um comentário do Ariston Vitor. Na minha opinião, quando o assunto é segurança, que pode custar a vida de várias pessoas, não existe preço. Pois é. Então, É, não dá e é para... aquela coisa, se faz com frequência a verificação, se faz manutenção com frequência e tudo mais, nunca vai custar caro. Nunca vai custar caro. Só custa caro quando o prédio é largado e deixa chegar numa situação calamitosa, porque aí custa muito caro para fazer qualquer tipo de reparo. Mas se faz com frequência, manutenção, inspeção, não tem conversa, não vai custar caro. Às vezes a pessoa acha que está economizando, não fazendo esse tipo de coisas, só que vai custar muito mais caro depois. Entendeu? Não é um raciocínio correto esse. Entrou aqui também um comentário da Tereza, CCP. Meu condomínio teve várias patologias constatadas. Tivemos que entrar na justiça contra o banco, porque a construtora faliu. 15 anos para conseguirmos uma parte do valor. E aí entrou um comentário na sequência aqui, uma pergunta da Carla Amaral. Nesse caso, precisa de laudo do engenheiro? Pois eles cobram, sim, os engenheiros eles cobram para fazer o serviço, né, A gente o vive Veloso. disso. A gente vive disso. O médico te cobra Mas, consulta, o advogado, tipo, cada um, né? Cada um dedica a sua vida a uma área de conhecimento e é disso que as pessoas vivem. Quer dizer, mas é o tipo de despesa que é essencial para corrigir. é o que eu falo, é um investimento, porque se não fizer, depois vai custar mais caro. É igual um seguro, por exemplo. Né? Se a gente não paga o seguro, chega uma hora que não tem mais o que fazer. Perdeu o imóvel, perdeu o veículo, uma coisa assim. Quer dizer, é uma garantia de que é uma poupança, uma pequena poupança. No caso do seguro, a maioria das vezes você não vê o dinheiro de volta, mas no caso de um laudo de engenharia, o dinheiro volta rapidinho. Rapidinho, porque primeiro ele vai te dizer exatamente o que tem que ser feito e você não vai ser levado a contratar coisas desnecessárias, tá certo? Ele vai te dizer as quantidades do que precisa ser feito, então você também não vai ser levado a contratar mais do que aquilo que precisa. Vai te dizer quais são os materiais específicos para cada reparo. Você também não vai correr o risco de levar gato por lebre nos materiais. Então, é um investimento, você com certeza vai ter um retorno nesse investimento muito maior do que o valor que você vai investir, não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. Agora, voltando um pouco na questão do gás, o José Lopes 470, ele mandou a seguinte pergunta: quais orientações básicas quando um condômino fala que está sentindo cheiro de gás? Inspecionar. Precisa inspecionar, chamar empresas que façam verificação de vazamento de gás, que tenham equipamentos para isso, tá? Não é aquela coisa de
passar a esponja com sabão em cima para ver se sai bolha, tá? Tem muito vazamento de gás que você não consegue perceber. Tem que ter equipamento, é o sniffer, né, que é o cheirador de gás, é um equipamento específico para isso, que vai detectar, além da existência do vazamento, o local onde está vazando, mesmo que seja dentro de uma parede, que consegue detectar isso. Tá? E eu acho que também é chamar a concessionária, porque se tem essa suspeita, a Eventualmente, concessionária já vem e já fecha logo, né? Para não já estancar e aí poder fazer a inspeção, né? eventualmente a concessionária pode estar atuando nisso também. Né? E entrou uma outra pergunta aqui, da Oliveira Sul. Ela falou o seguinte, que um vizinho dela manipula remédios dentro da unidade e diz que exala um cheiro insuportável e os vizinhos estão inalando gases. Diz que o síndico já foi avisado, mas não fez nada. Como proceder? Aí será que tem que partir para uma Justiça. denúncia? Justiça, Tá. não tem como. Aí nós estamos entrando num caso judicial, né? Tanto contra o condômino que está fazendo uma coisa, quanto contra o síndico que não está fazendo nada, né? Porque não é possível. O síndico tem que acatar uma reclamação séria dessa e tomar as providências. É um caso que tem que ir para a justiça. Se o síndico não resolve, tem que ir para a justiça. Ela falou que o síndico diz que precisa de provas de que isso está acontecendo, mas o próprio cheiro já está denunciando, né? Tem prova testemunhal, né? Tem prova testemunhal, quer dizer, se os vizinhos estão reclamando do cheiro, eles são testemunhas de que a coisa está acontecendo. O juiz, se o caso for à justiça, o juiz com certeza vai pedir essas provas testemunhais. Aí a Mara.Santos pergunta assim, onde encontrar esse tipo de engenheiro especializado em infiltrações? Eu posso te dizer. Enfim, Empresas exato. especializadas. Em inspeções prediais, tá certo? Pessoas que estudam as patologias de construções há muito tempo, sabe? Existem as empresas que fazem o serviço de internalização e existem os profissionais que detectam os tipos de problema, especificam tecnicamente o que tem que ser feito, quantificam e tudo mais e montam um caderno de concorrência para você, entendeu? Porque se você chama direto a empresa de internalização, ele vai orçar do jeito que ele acha que deve ser. E dificilmente depois você vai conseguir comparar orçamentos, porque cada empresa vai orçar da forma que acha correta. Agora, se você tem um engenheiro, uma empresa de sua confiança, que monta esse caderno de concorrência para o condomínio, com as especificações técnicas, com tudo o que precisa ser feito, você vai conseguir comparar as propostas, vai poder pedir suas propostas, que tem que estar atrelada àquele laudo, né? E vai conseguir comparar as propostas depois, antes de fazer o serviço. E esse serviço pode até ser monitorado por essa empresa, por quê? Para ter certeza de que aquilo que está sendo feito durante a obra está realmente de acordo com o laudo que trouxe as especificações. E nem sempre o síndico ele é um engenheiro especializado nisso. E ele nem Exatamente. precisa ser especializado, Não mas ele precisa, precisa não ter precisa. um respaldo Exato, técnico muito exato. bom. Assim como o síndico normalmente tem uma assessoria jurídica, né, para atender os condomínios, ele tem que ter também uma assessoria técnica. É muito importante isso, é fundamental. E aí, Mara, deixa eu comentar com você. O Veloso, por exemplo, ele tem uma empresa especializada, que é a VIP Inspeções Prediais. E o Síndico Net tem um portal, um serviço de cotações chamado Cotei Bem, coteibem.com.br, que existe ali uma categoria de laudos e inspeções, que você também pode abrir uma cotação por ali, com empresas como a do Veloso. Então, procurar realmente empresas e profissionais que tenham essa expertise para poder dar todo esse respaldo. Então, como ele disse, é importante ter
ali um escopo do serviço a ser feito, Isso. ter ali na hora de fazer as cotações, ver se as cotações elas foram feitas dentro do mesmo escopo para poder comparar certinho. E aí dentro disso é possível fazer uma análise, mas tem que ter uma equalização também, porque às vezes tem propostas que são mal feitas, então também tem que ter Exato. esse cuidado, né? E às vezes você vai receber propostas, uma de 10, outra de 1.000, outra de 100. Como é que você vai É, comparar isso? Não tem como. É comum isso, é muito comum. Propostas que variam, às vezes, 200% de uma para outra. E aí a pessoa fica completamente perdida. Se apresenta um negócio numa assembleia, acabou, não aprova nada, porque as pessoas vão começar a criticar. Falar, como assim? Como é que eu vou saber o que está sendo proposto se um está orçando 3 vezes mais que o outro? Quem é que está certo aí, né? É é. complicado. Aí a Carla Amaral, que tinha feito comentários sobre a contratação de um engenheiro que cobra e tal, ela até comentou aqui o seguinte, que na verdade a dúvida dela, o que ela quis dizer, é se ela chama um engenheiro ou a construtora. Mas vai ter vezes, né, Veloso, que ela vai precisar, que o condomínio vai precisar contratar um engenheiro para É, emitir um laudo e aí contestar a isso. construtora, né? Exatamente, exatamente. Porque o que pode acontecer é que essa primeira inspeção é importante que seja feita por uma empresa independente, porque ela vai Tá. mostrar se o problema é efetivamente construtivo ou se é eventualmente uma falha de manutenção, tá? Às vezes o problema aconteceu por quê? Porque lá no manual estava escrito que tinha que fazer assim assado e não foi feito. E aí o problema aconteceu. Aí você vai acionar a construtora vai falar, lamento, não temos o que fazer porque vocês não seguiram o manual, já venceu o prazo de garantia, coisas assim. E essa empresa vai te dizer efetivamente qual é a atitude, né, que precisa ser tomada para resolver. E às vezes tem algumas coisas também que são muito simples de resolver, que não vale a pena nem o desgaste de ir atrás da construtora e tudo mais. É coisa muito banal. Parece que é crítico, mas é tão banal de resolver que o condomínio mesmo faz e acabou, encerra o assunto. Fica mais barato do que Pois é. contratar um Vai laudo e tal. ficar 1 ou 2 meses, troca de correspondência, isso, aqui, não sei o que lá, e em uma semana podia ter resolvido uma coisa barata. É muito simples. Tem umas coisas que são muito simples. Elas aparentam, né, ser mais do que são. E a solução, às vezes, é muito simples. A Ana Maria Sol e Vida, ela pergunta o seguinte: quem são esses profissionais que fazem a inspeção? Qual a qualificação? Perfeito. Olha, é muito boa essa pergunta. Bom, existem duas coisas. Existem os profissionais que têm que ser, os profissionais têm que ser legalmente habilitados, ou seja, engenheiros ou arquitetos, tá? Agora, existem engenheiros de diversas modalidades e mesmo dentro da modalidade civil ou elétrica, que são as duas mais voltadas, né, para a inspeção predial, existem engenheiros com especializações em determinados assuntos. É igual a medicina sempre, hein? Então, você tem engenheiros que se especializaram em patologias das construções, ou seja, os defeitos, as doenças das construções, ou seja, as coisas que acontecem e não deveriam ter acontecido. E, então, existem cursos, existem mestrados voltados a essas áreas, né? Para que esses profissionais estudem os mecanismos de ocorrência de falha, por que essas falhas acontecem, o que foi feito de errado. Às vezes o erro está no projeto, não está nem na execução. O projeto, às vezes, pode ter tido uma falha de concepção ou de dimensionamento e tudo mais, que pode acabar gerando um tipo de anomalia depois numa obra, né, num prédio. E assim como os arquitetos, existem arquitetos, embora não seja, vamos dizer, um ramo tão afeto, né, aos arquitetos, mas existem alguns que se dedicam a essa área e estudam também essa área. Tá? Então, é possível, os arquitetos também estão habilitados para isso.
Então, existem duas coisas. O legalmente habilitado, estamos falando de engenheiros e arquitetos, e o profissional especializado, capacitado e tudo mais. Ou seja, é a pessoa que foi estudar aquele ramo para trazer soluções para o mercado. É exatamente como na medicina. Você tem um médico, só que você tem o cardiologista, você tem o pneumologista, o ginecologista, e todas as áreas. Então, dependendo da sua necessidade. E você tem como é que chama? O clínico geral também, que é aquele que normalmente vai te dar os caminhos, pelo menos. Tá? Ele vai te examinar no começo e vai te dar o caminho que você tem que seguir. Se você já não tem. Se o teu sintoma já não é tão claro assim, que você possa ir direto num cardiologista, por exemplo. Né? Na engenharia é a mesma coisa. E olha, tem aqui um depoimento do José Lopes 470, ele falou o seguinte, ó, bom tema, Veloso, acabei de fazer a inspeção predial, fiquei contente com o resultado, nada de emergência e sim recomendações para um planejamento a longo prazo. Nossa, Recomendo o perfeito. trabalho para os colegas. Muito bacana, José Lopes, é isso mesmo. É o que eu falo, quando faz nessa hora ainda, né, quando o prédio faz a inspeção predial enquanto ele ainda está em ordem, ele vai estar precavido para o futuro, entendeu? Não é dinheiro jogado fora, é um investimento, com certeza é um investimento. Tá? É muito importante fazer isso antes que as coisas aconteçam. É. Agora entrou aqui uma pergunta da P. Mazuca. Como proceder no caso de negativa do morador ao acesso à caixa d'água para manutenção? Já foi tentado várias vezes sem sucesso. Justiça, não tem como. Eu estou imaginando que essa unidade está no caminho, vai de acesso à caixa d'água. Não deveria, em hipótese alguma, acontecer isso, tá? Precisa tomar um certo cuidado, porque já vi casos em que unidades se apoderaram de áreas comuns e, com isso, impedem que se tenha acesso à caixa d'água. Isso é completamente absurdo. Isso é um caso de justiça, não tem conversa. O que pode ser feito aí é um parecer técnico, tá? Um relatório mostrando, constatando o que está acontecendo e tudo mais, para embasar o advogado que vai levar isso à justiça. Tá? Entrou aqui mais uma... Peraí, deixa eu voltar aqui. Entrou uma outra pergunta do Serginho Ramos Júnior. As manutenções podem ser assumidas pelo condomínio? Depende de que manutenções nós estamos falando. Né? As manutenções das áreas comuns são do condomínio. Elas são obrigatoriamente do condomínio. As manutenções das áreas privativas são dos condôminos. Né? E aqui, olha, tem uma outra pergunta da Mara Santos. Tem uma infiltração negativa em uma caixa d'água subterrânea, ou seja, sobe água no fundo da caixa. Sim. O prédio tem 40 anos e nunca foi feita a manutenção. Isso, na verdade, hoje em dia é proibido, tá? A caixa d'água ela não pode mais encostar no terreno, tanto embaixo quanto nas laterais. Tem que, por norma, tem que deixar uma faixa, que se não me engano é 60 centímetros mais ou menos, é o mínimo necessário para que se possa entrar para fazer algum tipo de manutenção. Mas antigamente era assim mesmo, se escavava no subsolo e usava a própria terra como escoramento para fazer o concreto das paredes, né? Tá. E o que está acontecendo aí é que precisa ser feito um tratamento nessa caixa d'água para evitar essa infiltração, que a gente chama de pressão negativa, né? Que normalmente a pressão positiva é a pressão da água que a água faz na caixa d'água de dentro para fora. E no caso que ela está falando, essa água está vindo do subsolo para dentro da caixa d'água. Isso sem falar na potabilidade dessa água, tá? Porque está entrando água que não é a água da concessionária.
Então, não dá para garantir se essa água que está entrando é potável. E ela pode estar Nossa, contaminando a caixa d'água. É um dois perigo, problemas então, hein? perigo. Mas, resolvendo o problema da infiltração, acabou o outro, né? Sim. Mas tem que correr com isso então, né? É importante isso. Ó, o Francisco José Desotti fala o seguinte: existem contratos mensais onde podemos ter suporte para as checagens de obras, tipo pacote? Sim, sim, dá para fazer isso também. O ideal é que não seja simplesmente para suporte de obras depois que as obras foram contratadas, né? O ideal é que seja feito o laudo antes, levantando o que precisa ser feito, especificando, papapá. Porque às vezes a gente tem clientes que às vezes chegam e falam, eu contratei a obra para fazer isso e tal, e eu queria que alguém fosse lá acompanhar, monitorar. E aí a gente se depara com uma execução incorreta, né? O procedimento que o contratado está tomando para fazer a obra está incorreto. Só que já está contratado. E agora? Tinha que Quer ser dizer, antes, né? exato. Quer dizer, você chega lá para monitorar o que está sendo feito e você vai relatar que o que está sendo feito não é o correto. Mas foi aquilo que ele propôs. E é aquilo que ele vai dar garantia. Então, é complicado. O certo é fazer antes o levantamento e depois o monitoramento para garantir que está sendo feito de acordo com o especificado. Né? Mas E ó, existe, tem sim. mais. Então aí às vezes tem condomínio, Veloso, que tem também um engenheiro que faz as avaliações das solicitações de reforma das unidades. Uhum, Para uhum. justamente porque o síndico ele não precisa ser um expert na NBR Isso, com certeza. 16280, que é Com certeza. a norma das reformas, mas ele Isso. pode ter ali um engenheiro, consultor, que vai pegar esses termos aí de reforma e fazer toda a checagem, fazer todo o levantamento, os apontamentos, o que está certo, o que está errado, o que está faltando, e Uhum. aí dá esse subsídio técnico para o condomínio, né? Isso. A verificação dos planos de reforma é um sossego para os demais condôminos. Tá? É um sossego para os demais condôminos. É a garantia para os demais condôminos de que aquilo que está sendo feito não é nenhuma loucura e não está colocando a vida de ninguém em risco ali dentro, né? Ou a qualidade de vida também em risco, porque às vezes está sendo feito obras que estão consumindo muito mais energia elétrica do que poderia, tá certo? E isso começa a atrapalhar as demais unidades. E ó, tem aqui uma pergunta bem interessante do F. Gaspar 00. Há relação entre inspeção predial e seguro predial? Seguradoras não costumam pedir esse tipo de laudo Uhum. Muito para interessante. não É, esse laudo para renovação de apólice. é, é. Deveriam, né? Deveriam. Eles normalmente fazem um tipo de vistoria um pouco mais burocrática, né? Para fazer renovação de seguro e tudo mais. Mas a falta de manutenção de alguns itens de segurança importantes podem levar uma seguradora a negar o pagamento do seguro, porque por falta, né, por negligência do condomínio. Ou seja, o condomínio está segurando um patrimônio, só que ele não está cuidando do patrimônio. Aí a seguradora pode alegar que, olha, fugiu, isso foge, né, à nossa responsabilidade, porque vocês não estão fazendo a manutenção necessária para garantir que está sendo mantida, né, a segurança das pessoas aí dentro. Então, existe essa relação, não existe essa cobrança ainda, pelo menos, né? Mas existe a possibilidade de uma seguradora recusar de pagar algum dano por conta de falta de manutenção. Teve uma pergunta aqui da Regina CMSM. E quando a construtora não fornece o manual de manutenção das áreas comuns, por onde se guiar?
Aí tem que Então, mandar fazer, né? teria que mandar fazer, tá certo? Teria que mandar fazer, porém, dependendo da idade do prédio, né? Se o prédio é posterior a essas normas que determinam que tem que ser entregue o material, você pode solicitar isso na justiça também, e aí quem tem que providenciar é a construtora, tá? Mas se é uma coisa já mais antiga, aí não, aí dá para começar do zero, fazer um levantamento de equipamentos, montar o caderno de manutenção de cada tipo de coisa e tudo mais. Isso é possível ser feito depois, tá? Não tem problema não. E aquela coisa, ele vai ser feito, as recomendações de atividades de manutenção, de prazos de atividade de manutenção e tudo mais, vão ser colocados. E eles têm que ir, com o tempo, sendo medidos, porque nem sempre aquilo que está colocado, vamos dizer, no manual do fornecedor da bomba, naquele prédio especificamente, vai funcionar daquele jeito. Então, tem que ser feito esse controle para poder fazer os ajustes no plano de manutenção. Certo. Ó, a Ana Maria pergunta o seguinte: no laudo da inspeção, como são descritas as prioridades? E no caso de uma emergência, além do laudo, é feita outra análise? Bom, as prioridades são coisas, primeira coisa que são risco à vida, tá certo? Quer dizer, os primeiros itens são os itens que causam algum tipo de risco à vida. Durante a execução, durante a confecção, né, dessa norma, houve uma discussão muito grande com relação a essa questão, porque prioridade é prioridade. Prioridade é sempre o primeiro item. Tá certo? Não existe ordem de prioridade. Prioridade é o primeiro item. Mas, enfim, acabou usando uma terminologia parecida com isso. Mas basicamente é nesse sentido. A primeira coisa é coisas que podem trazer risco à vida dos usuários. A segunda coisa é que podem trazer transtornos, vamos dizer, no uso da edificação. E, por fim, aquelas coisas mais corriqueiras, que incomoda, mas tudo bem, vai se demorar um mês para resolver, não tem muito problema, entendeu? Então, basicamente assim. A questão da emergência, eu não entendi muito bem qual é a dúvida dela. Enfim, se Eu for acho que seria, indetectável, se for algum problema específico ali, talvez é, precise mesmo, né, é, de um se for laudo detectado mais algum item direcionado. mais importante, um dano mais grave, coisas assim, pode ser necessário, a própria norma de inspeção predial fala isso, tá? Pode ser necessário uma inspeção especializada, tá? Então, se eu tenho se o inspetor predial está verificando algum componente, algum equipamento, alguma coisa assim que tem uma falha grave, ele pode indicar que seja contratado um engenheiro especializado nessa área para que faça a definição da causa do problema e da especificação do que tem que ser feito para aquilo lá. Tá? Mais uma vez, parecido com a medicina, né? É. E aqui, olha, já estamos caminhando para o final, viu, pessoal? Já 7 horas e 8 minutos. Ó, o Ariston Vitor. Existe uma infiltração no fosso do elevador, já acionamos a construtora, ela veio e não conseguiu resolver o problema. O condomínio pode fazer esse serviço e cobrar depois da construtora na justiça? Pode tentar. Eu prefiro que você consulte o advogado do condomínio nesse caso, tá? É, Existe sim essa possibilidade, tá? Mas é melhor você consultar o advogado do condomínio e às vezes tentar conversar um pouco mais com essa construtora para, enfim, eventualmente até contratar, como a gente já falou antes, né? Contratar o laudo específico disso daí, verificando, comprovando tecnicamente o problema, já que a construtora está dizendo que não existe, que o problema não é dela, coisa assim, para que o advogado consiga instruir uma ação, ou no mínimo uma notificação, para que a construtora tome as devidas providências. Né? é.
Olha, é um assunto que é infindável, hein, Veloso? Quantas dúvidas e quantas questões aí que o pessoal tem, vem sofrendo aí por negligências, às Tá vezes longe de problemas, acabar isso. vícios construtivos, falta de manutenção. E com isso estamos chegando aqui ao final. Queria que você desse um recado final aqui para a nossa audiência que chegou até aqui com a gente. Eu vou insistir naquilo. A verificação, a inspeção predial, a assessoria técnica é um investimento. Tá? Ela não é um custo adicional, ela tem que ser encarada como investimento. Da mesma forma que a assessoria jurídica é um investimento para evitar prejuízos maiores no futuro e tudo mais, essa assessoria técnica é fundamental também. Quer dizer, verificar com olhos críticos de quem conhece as origens, né, do que causa certos problemas. Às vezes, tem prédios que o síndico chama e não se atentou até a nenhum problema. Só que os olhos críticos vão ver que existe algum tipo de problema e que precisa ser tratado logo, porque senão depois vai custar muito caro. Isso não tenha dúvida, tá? E são os tais dos riscos ocultos que Exatamente. A gente até colocou aqui como título da live. Isso, é isso aí. Então, Bem, a recomendação Veloso, é sempre essa, é prevenir, né? É melhor que remediar. É mais barato que remediar. Muito mais barato. e se não der para prevenir, correr atrás do prejuízo o quanto antes, Exato. mesmo que isso custe um dinheiro que o prédio não tem, aí é ir atrás realmente fazer um planejamento financeiro, recorrer a linhas de crédito ou rateio extra, né, gente? Sempre também tem essa, não tem conversa. Veloso, muito obrigada. Tá bom? Por mais uma live, pela sua presença aqui, por trazer, compartilhar seu conhecimento, tirar as dúvidas do pessoal. Também um agradecimento para a nossa audiência fiel, que está sempre aqui com a gente. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês. E a gente se vê, então, numa próxima live ou num próximo webinar do Síndico Net. Tchau, tchau. Tchau, Catarina. Obrigado.